Seja bem-vindo, pastor Silas. Oi, é um Seja prazer. bem-vindo. Eu estava aqui fazendo sua apresentação, mas é tanta coisa que eu tenho para dizer a seu respeito que eu vou ficar Que aqui um nada. minuto falando sozinha. Quero É, te agradecer por estar aqui com a gente. Quero te agradecer por ser essa bênção na minha vida. Eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre você antes de entrar, mas quero dizer que eu sou muito orgulhosa de ser sua ovelha, de fazer parte da sua família, de poder conviver com o Senhor nos bastidores e saber quem o Senhor é de verdade. O Senhor é uma pessoa de verdade. As pessoas acham que não, mas é. isso aí, Angela, é o seguinte. Primeiro, uma alegria, um prazer estar falando com você. E eu entendo que quando você marca posições, quando você fala de maneira franca em assuntos terrivelmente polêmicos, onde existem muitas informações e opiniões contrárias, você fica sujeito aos embates. E Uhum. quando eu era novo, sabe? Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem, pode falar, tá ótimo. Quando eu era jovem, pastor bem jovenzinho, eu tinha 23 anos, eu fui consagrado. Um pastor chegou para mim e disse assim: você não vai entender isso agora, você vai entender isso daqui a muitos anos. Profeta não fica no trono, profeta fica no calabouço. Na hora que Meu esse cara Deus. falou isso, eu não entendi. Eu falei, o que esse cara está falando? Aí, com o passar do tempo, eu entendi o que ele quis dizer, o que Deus mandou ele dizer para mim. E a gente não pode Uhum. esperar, no meu papel, glória, aplauso, elogio e gente falando bem de mim. Eu tenho que entender o seguinte: todo papel profético, ele não tem compromisso com lógica, ele não tem compromisso com a opinião da maioria, ele tem Meu compromisso com aquilo Deus. que Deus revela e que Deus fala. Então, todas as vezes que eu me posiciono em assuntos polêmicos e difíceis, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus uma direção sobre o que é que eu vou falar. Esse é o primeiro ponto. Que horas eu tenho que me posicionar? Como eu tenho que me posicionar? Então, esse aqui é a primeira coisa que eu faço. E aí eu parto para os meus posicionamentos. Não estou nem aí. Vou te dar um exemplo. Na greve dos caminhoneiros, tá? Essa greve que foi uma balbúrdia no Brasil. Eu Certo. postei, quando estava no início da greve, digo assim: sou contra, porque não resolve. Para você ter uma ideia, de cada 10 comentários, 9 eram contra mim, um a meu favor. Tá? Certo. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro dia, aí a coisa foi aumentando. Falei, isso não Uhum. resolve nada, isso não resolve o problema do Brasil, e pá, pá, pá. Aí o pessoal falou, vai ter uma crise de desabastecimento, vamos ter uma crise grave, isso vai ter um trave econômico na nação, não é essa a maneira de resolver. Até o quarto dia, era de 9-1. Quando chegou no quinto dia, era 7 contra e 3 a meu favor. No sexto dia, 5-5. No sétimo dia, 7 a meu favor e 3 contra. No oitavo dia, 9-1. Porque as pessoas Meu começaram a ver. Deus. Agora, no coronavírus, Isso. Fala aí agora. eu comecei a dizer, essa quarentena é uma palhaçada. Essa quarentena não protege pobre. Essa quarentena não está protegendo o povo. Tem interesses escusos por debaixo. Não resolve. Não vai ter catástrofe. É uma tentativa de produzir pânico na população. Não está acontecendo isso. Aí começaram um festival. Conseguiram remover 2 vídeos meus, certo? Meu Eu estava Deus. falando dessas coisas. Eu Só soube. que o pessoal começou a ver que o que eu estou falando é a verdade. Por que essa quarentena de meia tigela? A quarentena de meia tigela, porque não protege as pessoas pobres das áreas proletárias. Não há uma Verdade. coisa chamada sanitização, onde Uhum. você, em metrô, ônibus, trem, ruas e avenidas, você Uhum. protege o ambiente de coronavírus. Então, Certo. eu conheço isso, eu sei como é que é isso, eu sei como é que é a história. Eu vou pesquisar, eu vou analisar. Mas o que eu quero dizer, Isla, é que eu não fico perturbado emocionalmente. Eu durmo numa boa. Pode ter 1000 comentários contrários, podem me xingar, podem fazer o que quiserem. Eu tenho convicção do que eu sou. Sabe? Então, Amém. Isso é muito importante. Deus me preparou, nesses 37 anos que eu sou pastor,
Eu fui pioneiro no debate na Rádio Evangélica quando eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho... Mas eu queria que o senhor falasse também, sabe o que eu queria que o senhor falasse? Que uma vez o senhor me contou, e eu quero que o senhor fale isso agora. Como é que começou esse seu interesse por política? Porque é muito interessante essa história. Eu queria que o senhor contasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. É o seguinte, meu pai sempre foi um cara muito estudioso, um cara de alto nível intelectual. E meu pai me ensinou como é que se lia jornal. Eu queria ler a parte de esporte, só que meu pai dizia, não, eu vou te ensinar, você vai ler política, você vai ler política internacional, como é que se analisa uma notícia. Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Quando meu pai lia o Jornal do Brasil naquela época. Então, meu pai, com 10 anos, começou a me ensinar como é que se lia o jornal, como é que você interpretava as posições políticas nacionais e internacionais. Foi meu pai que adestrou comigo. Então, você vê, há 51 anos eu acompanho política. E aí teve uma outra coisa extra que aconteceu comigo quando eu tinha 19 para 20 anos. Eu comecei a ver que os pastores não tinham resposta fora da Bíblia para aborto, homossexualismo, disco voador. Eles não tinham resposta fora da Bíblia. Aí Deus colocou no meu coração, se a Bíblia é verdade, eu vou encontrar na ciência, na sociologia, eu vou encontrar as respostas da Bíblia sobre esses assuntos. Aí comecei a pesquisar sobre aborto. E encontrei porque a Bíblia é verdade. Então, Deus começou, desde essa minha idade, a me preparar para esse tempo agora. Então, eu não sou mais inteligente que ninguém, eu não tenho nenhuma capacidade intelectual melhor do que a de ninguém, ou eu sou um cara superdotado, nada disso. A questão é que eu fui treinado. Aí volto um pouquinho antes. A partir de 6 anos de idade, meu pai me treinou a guardar textos da Bíblia. Sim, então, o senhor tem uma memória incrível. Quantos textos, mais ou menos, o senhor sabe de cor? Você tem ideia? 1000 textos da Bíblia. Meu Deus. E pode compartilhar um pouquinho essa técnica com a gente? Não tem técnica. Você sabe o que eu faço, Isla? Eu vou lendo por frases. Então, eu leio por frases ou os verbos. E vou linkando a letra inicial. Então, por exemplo, se um versículo da Bíblia tem um V, um S, um T, então eu faço a ligação, VST. Então, tem as palavras ligadas. Eu não tenho técnica, eu é que inventei uma maneira. Mas é uma técnica, legal essa técnica, para a gente poder aprender também, porque é incrível. O pastor Gesiel Gomes chama o senhor de biblioteca ambulante, de teologia. Não sou isso, não. Essa é a vontade dele. Eu faço uma vinculação de letras, de palavras. Então, aí eu consigo guardar. Isso é para mim poder memorizar o texto. Depois que está memorizado, eu descarto isso. Eu não preciso mais disso. Mas para eu poder memorizar o texto, eu faço ligações. Entendeu? Por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu pego o P de posso, o T, certo? C, PTC. Naquele que me fortalece. F, PTCF. Aí eu guardo o início de cada uma que começa, da letra que começa a palavra. E aí meu Deus! Isso é fantástico, é fantástico. Eu não sabia dessa, não. Vou começar a ler a Bíblia assim, desse jeito. A outra coisa é recitar em voz alta. Então, posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas. Repito várias vezes, em voz alta. Naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, naquele... Aí depois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a minha técnica, não tem nenhuma outra. Não tem técnica. Eu faço isso porque meu pai começou a me ensinar, desde 6 anos de idade, como é que se guardava texto da Bíblia. Então, o que você aprende nessa fase de 6 a 12 anos, se você nunca mais em qualquer área, não é só decorar, não. Na área da ciência, das artes, né? O garoto que sabe jogar futebol, que tem aptidão, se ele for treinado de 6 a 12 anos, ele vai ser um craque, porque ele já tem uma aptidão para aquilo. Então, é isso, não tem nada demais. Pastor, esses dias eu fiquei muito comovida, inclusive, eu tô muito preocupada com essa situação, tenho orado a Deus, eu sei que isso também tem preocupado o Senhor. Por exemplo, a minha cabeleireira, ela teve que fechar o salão dela, todos os profissionais que trabalham lá não estão trabalhando.
E eu conversando com ela, até o Senhor tocou no meu coração para eu fazer um depósito adiantado sobre um serviço que eu vou fazer um dia que seja, né? Mesmo eu não indo lá, porque eu fiquei muito comovida com a situação que ela deve estar vivendo. Aquilo que o governo não chama de serviço não é essencial para quem não bota dinheiro em casa através daquele serviço. Mas todas essas profissionais que atendem a gente, que são serviços não essenciais, elas estão desempregadas e elas vão começar a entrar em desespero, porque elas têm que botar dinheiro em casa. Muitas são mães solteiras que trabalham nesses lugares. Eu estou citando um exemplo, mas tem milhares de outros. E eu queria que o senhor falasse com a gente sobre qual é a sua visão sobre esse momento e por que o senhor defende tanto essa situação dessa quarentena fajuta, que o senhor usa esse termo para descrever. Por quê? Por que essa preocupação? O que é que o senhor quer passar para nós? Para essas pessoas que não entendem, porque a gente posta um negócio, elas nem veem o vídeo inteiro, elas não leem o texto, elas não interpretam o texto, elas simplesmente se posicionam, porque são de esquerda ou de direita, enfim. Por favor, fala com a gente nessa hora. Deixa eu te falar. As quarentenas que foram realizadas na Europa, ok, na China, travar tudo. Trava tudo o transporte, trava tudo. Ok? Isso mesmo. Primeiro ponto. Tá? Quarentenas onde foi tudo fechado, tudo travado, farmácia e mercados com número de pessoas controlado na entrada. Tá? Algumas nações da Europa fizeram isso. Um destaque importante: a Coreia não fez quarentena. O que a Coreia fez? A Coreia tem 50 milhões, a Coreia do Sul, 50 milhões de habitantes, Seul tem 10 milhões. O que eles fizeram? Testaram toda a população, pegaram as pessoas idosas e com deficiências no organismo e separaram. E deixou tudo aberto. Até o dia 7 de abril só tinha morrido uma pessoa na Coreia por coronavírus. Uma. Essas notícias são escondidas do povo por interesses escusos. Agora, vamos para o Brasil. Bem, nós estamos no inverno, no hemisfério norte. Esse vírus tem o poder de propagação abaixo de 10 graus. Ele tem uma força de propagação. Nós estamos no verão. Então, primeiro, nós não temos nada a ver com a realidade do hemisfério norte com o Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Por que eu venho denunciando essa quarentena de Araque, como eu chamo, e o presidente Bolsonaro vem batendo nisso? Por quê? Todas as comunidades no Brasil, o Rio de Janeiro tem 3 milhões de pessoas morando em comunidade. Isso é, que a gente chamava de favela, comunidade. Lá não fechou nada. Lá, os cômodos de 6 metros quadrados, que moram 5, 6 pessoas. Eu quero ver o governador Dória, Witzel e o ministro da Saúde ficar 3 dias numa comunidade, num cômodo de 6 metros quadrados com 5, 6 pessoas. Então, pimenta no olho dos outros é refresco. Então, a quarentena... Então, olha só que coisa incrível. Os pobres desse país é que estão imunizando o Brasil. Sabe por quê? Porque toda praga ela tem que atingir 60% a 70% da população para ela começar a declinar. Como o povo simples do Brasil não tem proteção, eles estão sujeitos ao coronavírus. Eles é que estão fazendo o trabalho de imunização, enquanto a classe mais privilegiada, e eu sou em casa, curtindo a piscina. E você também, nós estamos protegidos nas nossas casas confortáveis. Então, a covardia, a bandidagem, certo? É que você vê BRT lotado, mercados lotados, filas de banco lotadas, trens lotados, metrô lotado, sanitização em ruas e avenidas. Então, eu estou combatendo essa quarentena de Araque que não protege o povo mais pobre, só protege o classe média, a classe mais alta. O que está acontecendo? O Brasil tem... Olha só o número que eu vou te dar. 12 milhões de desempregados e 38 milhões de pessoas na economia informal. Essas pessoas, elas trabalham para comer. Elas não têm grana para guardar, para passear. Então, nós temos 50 milhões de pessoas que precisam trabalhar para comer no outro dia. O que o presidente Bolsonaro tem falado, e eu também? Pior do que coronavírus é caos social. Vai chegar a hora que não vai ter dinheiro.
Vai chegar a hora, pode deixar mercado aberto. O pobre não tem dinheiro. Eu vou falar da editora que eu sou dono e da Associação Vitória em Cristo. A editora que eu sou dono e a Associação Vitória em Cristo, nós temos aproximadamente 150 funcionários. Ok? Agora, sabe o que eu fiz? Peguei e dei R$1.000 para cada um. Eu tenho... A maioria dos meus funcionários ganham mais do que R$1.800. Eu dei R$1.000 para cada um. E aqueles funcionários que trabalham com nota, prestadores de serviço, eu ainda não dei nada. Então, você veja, o cara que ganha 1.800, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, que eu tenho na minha editora, só ganhou 1.000zinho. Na igreja que eu sou pastor, por misericórdia, por bondade de Jeová, nós temos mais de 300 funcionários. Não é pastores, funcionários. Eu consegui pagar todo mundo. Ainda está faltando um pedaço de pastores pagar. Agora, você imagina, Exla, um efeito cascata de empresas, escritórios, lojas, shoppings fechados, o desemprego que vai acontecer, indústrias fechadas, que mesmo estando produzindo, não tem para quem entregar. Porque não tem quem compre. Então, por isso que eu estou batendo na tecla. E outra, Exla, nós temos profetizado, não vai haver catástrofe no Brasil. Eu sei que em nome de morte Jesus. é uma morte, é uma coisa terrível. Eu não vim aqui menosprezar a morte, mas só para vocês terem uma ideia, no mundo, por ano, morrem 700.000 pessoas de gripe. No mundo, por ano. 125.000 por mês de tuberculose. No Brasil, morrem por mês perto de 2.400 pessoas por água contaminada. 28.000. E qual é a previsão? Qual é a previsão? Não vai ter catástrofe no Brasil. Em nome de Porque Jesus. não há uma quarentena real. É a boa mão de Deus, número 1. Amém. Número 2, o organismo do pobre, do brasileiro, sujeito a bactéria, esgoto aberto, vírus, que cria defesas automáticas, que não tem remédio. Então, por isso que eu sou contra, não é uma questão de querer ser do contrário, ou de querer falar para aparecer, porque eu faço uma análise, que eu aprendi desde 10 anos de idade, a analisar tudo que é notícia. Tudo. Tudo que você ouvir, Exla, e que o pessoal que te acompanha aqui, que está me acompanhando, tudo que você ouvir, faça isso. Duvidar, criticar e determinar. O que é duvidar? Não aceitar de primeira. O que é criticar? Analisar o que estão falando. E o que é determinar? Aceito tudo, não aceito nada, aceito parte e não aceito parte. Aí você vai poder deixar de ser massa de manobra. Eu vou dar um dado aqui. A maior audiência no mês de março dos últimos 10 anos da Globo foi agora. Sim, porque boa notícia não dá audiência, só catástrofe. Né? Boa notícia não dá audiência. Aliás, uma turma que não, inclusive, não se importa com a aglomeração são os repórteres da Rede Globo, né? O que o senhor acha dessa imprensa tendenciosa? Por favor, fala aí. Eu acho uma covardia. E olha, 5 minutos de notícia que você escuta e vê sem processar na sua mente representa 5 horas de baixa imunidade. Meu Deus, isso é muito importante, pastor. Muito importante ouvir. Significa que se você ficar exposto a 20 minutos a notícias ruins sem processar na sua mente, representa um dia de baixa imunidade. Deus me livre, olha só. E seu organismo, para resistir a coronavírus, você tem que estar com a sua imunidade em alta. Você está vendo o jogo? Eu hoje, Exla, daqui a pouco, 18 horas, 18h10, no meu canal do YouTube, eu vou falar sobre o partido político imprensa que quer derrubar o presidente Bolsonaro. Há um jogo político sujo, nojento. Sim, sabe? É nítido. A nossa imprensa, ela deixou de ser um instrumento de notícia para ser um instrumento político. Então, há um jogo muito violento, muito terrível, sabe? E eu sei também, Exla, como você, que é um espírito, o medo, o espírito de medo. Existe o medo normal, que é a nossa defesa, para evitar a gente de fazer bobagem, e existe o medo, que é um espírito de medo. Tem poder de trevas.
para causar Sim. pânico. E o pânico desestabiliza a pessoa emocionalmente. Então, tem um jogo espiritual que nós entendemos. Não é apenas político. O que, que cabe a nós? Orarmos, profetizarmos, declararmos, certo? Falar coisas boas para as pessoas, dizer que isso vai passar e que vai vir um tempo. Eu estou aqui como uma voz profética. Dentro de Amém. pouco Amém. tempo, quando passar isso, Amém. não vai ser no dia seguinte, mas dentro de pouco tempo, o Brasil vai experimentar um tempo de Nome de prosperidade que nunca houve na nação brasileira. Amém. Pode anotar o que eu estou falando. Vai Eu acontecer creio. no Brasil. Então, minha gente, nos últimos, presta atenção, Ângelo, que eu vou te dizer. Nos últimos 23 dias, eu vi 5 minutos do Jornal Nacional. Eu não ligo TV para ver isso. Sabe o que eu faço? Eu pego o meu iPad, olho a primeira página online dos jornais, tenho uma noção do que está sendo falado e acabou. Eu não quero me contaminar. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, se algum louvor, se alguma fama, nisso pensai. Põe coisa boa na sua cabeça. Que palavra, pastor. Muito obrigada. Poxa, isso que o senhor está dizendo é preciosíssimo. Quer dizer que as pessoas estão com medo de sair para não se contaminar com o vírus, estão se contaminando do lado de dentro da casa, estão tendo sua imunidade prejudicada pelas notícias ruins que estão produzindo doenças emocionais e elas estão doentes de qualquer maneira. E daqui a pouco vem outras doenças que também são causadas pela ansiedade, pelas síndromes da vida, que são centenas, e as pessoas não têm noção do que elas têm vivido. E, Ângela, notícia mentirosa e eu provo. Eu provo. Sim. No dia 6 de abril, o jornal Globo disse que no dia 13, hoje, em São Paulo, ia morrer mais de 1.300 pessoas. No dia 6 de abril. Eu gravo, eu olho e gravo as notícias. Certo? O que aconteceu? Hoje está perto de 650 mortes em São Paulo. A metade do que está lá. Agora, pastor, esse número de mortes também por coronavírus é uma coisa que a gente também não pode confiar 100%. Ai, mamãe. Simplesmente, eles não têm nem como fazer teste. Pois é. Tá vivo. Pois é. Virar para morto. Tem A gente sabe que tem muita fake news, mas a gente recebe notícias de ordens que os hospitais recebem para colocar tudo na conta do coronavírus. E aí, como é que fica isso? Se a pessoa morre, é suspeito, ninguém pode ir no enterro, não pode ter contato com o cadáver, mesmo que não morra de coronavírus, ele morreu de coronavírus. Quer dizer, então todo mundo que está morrendo não é por outro motivo agora. Não existe outro motivo. Né? Tem. Eu vou dizer qual é o motivo. Então, eu acho que esse número aí está meio errado. Mas eu sou muito feliz porque nós temos profetas como o Senhor nessa nação, que têm se posicionado, que não se importam com os haters, porque os haters estão aqui para odiar mesmo. Eles decidiram odiar todo mundo. Eles decidiram entrar nas redes sociais alheias apenas para lançar farpas e dardos inflamados do maligno. Eles são usados por Satanás para isso. Mas Deus tem usado também voz profética como o Senhor na nação. Profetas que não se calam diante dessa situação. Deixa eu falar para você. Eu vou dizer o que acontece, Ângela. Olha só, quando os governadores baixaram o estado de calamidade e houve um decreto presidencial, acabou as licitações. Só no estado do Rio de Janeiro, nesse período, o governo fez compras acima de 2 bilhões de reais, sem licitação, por empresas micro, comprando milhões. Há um interesse porco, sujo, nojento, um jogo político nisso aí. E a gente não pode calar, não podemos ficar quietos. Eu tenho tudo isso documentado, sabe por quê? Como eu falo, eles me policiam do que eu estou falando, todos os jornais, desde o dia 15 de março, que eu venho fotografando toda a primeira página online de todos eles. E se você vê a cada absurdo que hoje cai por terra. O jornal o Globo disse que quando chegasse também no dia 13, teriam morrido no Brasil 5.774 pessoas de coronavírus. Morreram perto de 1.300 pessoas. É só para mostrar a mentira, a calúnia
a safadeza para enganar o povo, para botar o povo com medo, para assustar o povo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero declarar, não permita que o medo te domine. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, e eu gosto daquilo que eu estou fazendo com a igreja. Em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa. Deus guarda a nação brasileira e guarda a casa de cada brasileiro. Eu quero aqui, nesse finalzinho aqui, Ângela, eu já ocupei tanto tempo falando. Imagina, fica à vontade. Eu sou um camarada que eu aprendi que os verdadeiros amigos, eles não se manifestam na bonança. Os verdadeiros amigos se manifestam no tempo mau, no dia ruim, quando você é criticado, quando você apanha. Você é uma cantora de música gospel. Você tem a marca de ser alguém que ministra louvor, uma pessoa chamada por isso. Então, você não tinha nenhuma obrigação, como ninguém tem. Você não tinha que botar nenhum vídeo meu, certo? Aí nas suas redes sociais, porque como eu sou uma pessoa polêmica, e você não é dessa área, certo? Então, você poderia pensar assim, se eu vou botar aqui o pastor Silas Malafaia, eu posso perder seguidores, porque tem gente que não gosta do pastor. Então, eu sou um cara que eu fico observando, sabe, tudo que está acontecendo. Se alguém pensa que eu sou algum bobinho, que eu não olho, que eu não vejo, então eu quero aqui agradecer a sua coragem de colocar coisas minhas, mesmo eu sendo um cara que eu sei que eu vou produzir polêmica e muita gente tem medo de perder seguidores por causa disso. Mas você tem me honrado e não precisava fazer tanto que você faz. Você tem me honrado, tem entrado em brigas, tem comprado briga, tomando pancada aqui na tua rede. E eu quero te agradecer pela sua... eu vou dizer assim, por você, entendeu? Me honrar, me reconhecer como uma autoridade espiritual e colocar em risco muitas pessoas que te acompanham a colocar coisas minhas aí. Que Deus te abençoe, Deus guarde você, Odilon, guarde o teu filho, Amém, que faça pastor. prosperar e que você não perca ninguém, mas ganhe mais. Entre o Amém. perder e o ganhar, entre o perder e o ganhar seguidores, que na matemática você possa ganhar mais e você também ser uma voz de bênção para essa geração. Amém. Muito obrigado. Pastor, é uma honra ter o senhor como líder, como pastor da minha igreja, da minha família, como amigo, alguém presente nos momentos mais difíceis, alguém que foi meu padrinho de casamento, alguém que me emprestou o carro para eu ir vestida de noiva, casar, alguém que está na minha vida há anos e as pessoas não entendem que quando eu te apoio é porque eu te conheço. Eu conheço o pastor Silas atrás dos bastidores, desde que ele era um jovem que pregava na igreja, que era líder da juventude, que levava o povo para evangelizar na praia, e eu fazia parte dessa juventude. Então, não adianta. Eles não vão entender o seu jeito, o seu temperamento. Não dá para enfiar na cabeça das pessoas que uma pessoa pode estar sendo enérgica, mas ela está falando por amor. Então, eu que quero te agradecer por o Senhor não desistir de nós, por o Senhor comprar a nossa briga e por ser usado por Deus, e deixar que Deus te use dessa forma tão poderosa para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu amo a sua vida, eu amo a pastora Elisete, sua família toda, nossa casa te ama e nós vamos sempre estar aqui para te apoiar e para te cobrir. Muito obrigado. Eu queria só você encerrar fazendo uma oração por todos que estão aqui conosco agora. Vamos sim. Em nome de Jesus. Eu quero declarar a bênção, a vitória e a vida para casa, para a família de cada um aqui. Nenhum mal te suceda. Se tem alguém enfermo, se tem alguém doente, está no hospital, está na sua casa, está no leito, receba a saúde em nome de Jesus. Eu declaro que nenhuma previsão catastrófica sobre o Brasil acontecerá. Os profetas do caos vão ficar envergonhados e virá um tempo de bênção para a nossa nação. Eu declaro vitória para a sua vida pessoal, emocional, espiritual, vitória na tua... Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada, pastor Silas. Amém. Deus abençoe. Um beijão. Deus te abençoe. Beijo. Amém.